Bem-vindos de volta à aula 8 do nosso curso. Então vamos prosseguir aqui com as equações de Maxwell, né? Eu havia mencionado, né, na aula passada, nós já abordamos o tensor campo eletromagnético e agora a gente já tem todos os equipamentos, né, necessários, todas as ferramentas para lidar com as equações do campo, né, propriamente dito, com as equações dinâmicas do campo, como é que é a dinâmica de geração do campo eletromagnético, né? Isso, o que gera, quais são as condições materiais que determinam que um campo seja de um jeito ou de outro. No fundo é isso. Então, nós lembra que a gente definiu os campos elétrico e magnéticos dessa maneira aqui, né? Como sendo derivados de um potencial vetor e um escalar, potencial escalar, né? E esse vetor, entre aspas, né, escalar também, porque na verdade a gente sabe que eles são componentes de um quadro vetor, não é isso? Lembra que a gente está tratando aí daquele quadro vetor AMI, é o quadro vetor potencial, né? Potencial eletromagnético, que é covariante. Se a gente tomar o divergente dessa primeira equação daqui, ó, o que a gente vai obter? Ó? Olha só o que a gente obtém. O divergente de um rotacional é identicamente zero. Depois vocês tentem conferir isso matematicamente, vocês vão ver que é zero. Então não tem como dar diferença de zero. Então isso aqui é uma equação de Maxwell. É uma característica do campo magnético. O seu divergente é zero. Lembra lá da lei de Gauss, né? A lei de Gauss da forma diferencial, a divergente do campo elétrico é densidade dividido por epsilon zero, né? Que significa que aqui a gente não tem carga magnética, no fundo é isso, né? As linhas de campo, as linhas do campo magnético, elas não convergem nem divergem de um ponto específico do espaço, mas elas sempre nunca se cruzam, não é isso? É isso que isso que está me dizendo. E se a gente tomar também o rotacional dessa equação daqui, ó, tá vendo? Da equação 2, se a gente tomar o rotacional dessa equação, o que a gente vai obter? A gente vai obter rotacional do campo elétrico, de um lado, aí o rotacional, mesma coisa, o rotacional do gradiente é identicamente zero. Então só vai sobrar o que? O rotacional desse vetor aqui. Essa derivada, como as coordenadas espaciais são independentes das coordenadas da coordenada temporal, né? São coordenadas independentes, então você pode trocar de lugar, passar a derivada para fora e tomar o rotacional do potencial vetor A dentro da derivada, aí lembrando que o rotacional do potencial vetor é o campo magnético. E aí você vai ficar com essa equação aqui, ó. Equação 3 e 4. Então a equação 3 e 4 já é um par das equações de Maxwell. Então, tá vendo só como é que a gente obtém as equações de Maxwell, pelo menos duas equações de Maxwell diretamente de como os campos são expressos em termos de um potencial vetor e um potencial escalar. Tá certo? Quer dizer, você tem precisamente as equações de Maxwell sem fonte, né? que não diz respeito a nenhuma fonte. É uma mera característica do campo. Que tipo de simetria ele satisfaz, a consequência disso é que ele já satisfaz essas duas equações de Maxwell. Tá certo? Lembra que essa equação aqui é a lei de Gauss do magnetismo, a equação 3, e a equação 4 é a lei de Faraday, não é isso? Lei de Faraday. Lei de Faraday, lei da indução de Faraday. A alteração do campo magnético induz um campo elétrico que é um campo induz um campo elétrico não conservativo, né? Tanto é que até que essa própria quantidade aqui corresponde ao rotacional do campo elétrico que não é zero. Isso já mostra que o campo elétrico não é nada não já indica que ele não é conservativo. E a forma, só para lembrar aqui, né, só para fazer aquela ponte com física 3, lembrar que a forma integral dessas duas leis, né, equação 3 e 4,
Se a gente integrar no volume, usa aqui a lei de Gauss-Ostrogradski, lei da divergência, né, de Gauss-Ostrogradski, e você transforma essa integral aqui numa integral na fronteira do volume, que é uma superfície fechada, do fluxo magnético. Então, o fluxo magnético é zero, não existem cargas magnéticas. Seria a lei de Gauss do magnetismo. E a outra lei aqui, se você integrar a outra lei numa determinada superfície S, não é, uma superfície que não é fechada, uma superfície S que tem um certo envoltório, uma curva que eu chamei aqui de ds, não é isso? Se você integrar, aplica o teorema de Stokes, aí você vai ter a integral da circulação do campo elétrico, né? Essa integral aqui corresponde à circulação do campo elétrico no bordo dessa superfície S, né? na curva ds. E aí, o outro termo aqui, ó, né? A derivada parcial pode passar para fora da integral como derivada total, não é isso? Aqui, do fluxo, né? Aqui é a mesma coisa, eu estou integrando na mesma superfície S, esqueci de colocar o S aqui. E com isso a gente vai obter a lei de Faraday na sua forma integral, que a gente conhece. Só que aqui, essas duas equações de Maxwell, aqui, tanto na forma diferencial quanto na integral, elas estão escritas num sistema de unidades que é um pouco estranho, né, ao sistema de unidades que a gente está acostumado lá da física 3. Tá certo? É o sistema gaussiano que eu vou falar um pouquinho, dar um breve resumo, porque a matéria é muito... você pode complicar até não poder mais, até ilimitadamente. Então, eu vou fazer um breve resumo mesmo, bem só para vocês terem uma noção. Então, tá aqui. Tem que registrar essas duas equações aqui, duas equações de Maxwell. Vamos para as outras equações. Ó. Então, vamos fazer... não, as mesmas equações a gente pode obter covariantemente. Lembrando que o campo, como é que você define o campo eletromagnético a partir de um quadro vetor potencial, né? Assim, dessa maneira, como a gente tinha definido anteriormente, né? Acho que uma ou duas aulas atrás. E exercício, mostra que isso aqui é uma identidade. Isso aqui é uma identidade. Aqui é uma identidade, basta você, na mão mesmo, pegar na mão e abrir essas quantidades todas em termos... Para esse F mini, você usa essa definição aqui, esse F alfa beta, F alfa mi, usa a definição correspondente para os índices correspondentes, e aqui a mesma coisa, abre tudo e você vai ver que é identicamente zero. Tá certo? Esse objeto aqui, então, esse objeto aqui, esse objeto que eu chamei de O, Mi, Ni alfa, que tem esses três índices, ele é totalmente antissimétrico. Ele pode ser escrito aqui, aqui eu ia até riscar. Deixa eu riscar isso aqui, só vai atrapalhar. Isso aqui eu nem sei se está muito certo aqui, peraí. Vamos riscar isso aqui não liga para isso aqui não. Tá? Esqueci de riscar aqui, bom, deixa. Mas o importante que eu queria enfatizar aqui é que essa condição de que isso aqui é zero é equivalente a essa condição. É a mesma coisa. Tá? Isso aqui é a mesma coisa. Uma maneira de você ver isso é você abrir mesmo. Você pega esse objeto aqui, ó. Aqui você tá, todos esses índices aqui estão somando, ó, tudo muda, só sobrou o beta. Você escolhe o beta igual a zero. Aí abre essa conta toda. Aí você vai igual a zero. Aí depois escolhe o beta igual a 1, depois 2, 3 e 4. Você vai ver que, na verdade, essa condição é a mesma coisa que essa. Quantos objetos independentes desse tipo a gente pode obter? 4, que é o mesmo número que esse. Então, na verdade, essa informação, a informação que essa condição traz é idêntica à informação que essa condição que essa equação está me trazendo. Tá? Isso aqui eu vou... quem tiver dúvida, eu sei que parece estranho isso, sobretudo para quem a notação tensorial é uma novidade, mas experimenta abrir isso, realmente abrir essa soma, usando a definição do epsilon, evidentemente, né? A definição correta aqui.
Você toma o epsilon, tanto faz, pode ser o epsilon com todos os índices em cima, 0, 1, 2, 3, igual a 1 ou menos 1. Acho que normalmente a gente usa menos 1. Mas tanto faz, você vai ver que essa condição aqui se resume a essa. Então, bom, isso aqui é só uma maneira de escrever isso. Não precisa também se preocupar. Se quem não gostou dessa equação, não precisa. Basta olhar isso aqui. Ó. Se você olhar essa equação aqui, ó, isso aqui representa essas duas equações de Maxwell que eu estava falando. Por quê? Porque se a gente tomar aqui, ó, por exemplo, componente 0 e j para essa equação aqui, ó, se o mi for igual a 0, o ni igual a j, o ni igual a i, e o alfa igual a j, o que a gente vai obter? Você abre essa conta, abre isso aqui, você vai obter, usa a definição das componentes, né, do tensor campo eletromagnético, e a gente vai obter essa quantidade daqui, ó. Mas só que essa quantidade corresponde ao quê? Isso aqui é a componente, isso aqui é a componente z. Se o i for igual a 1 e o j é igual a 2, né? 1 que significa x e j e 2 é y, né? Isso significaria a componente z menos a componente z do rotacional de E. E aqui menos 1 sobre z da componente z. Isso aqui é a componente z para I igual a 1 e J igual a 2, isso aqui é menos a componente Z do campo magnético. Então, isso aqui corresponde a essa equação, ó, a componente 0 e J. Aí você vai fazendo com as outras componentes, você vai ver as outras componentes dessa equação vetorial vão aparecer. Aí vai aparecer aqui para as outras componentes que eu escolhi aqui, vai aparecer o componente x, por exemplo, e y, né, também, outra hora, do rotacional do E, do campo elétrico, menos o 1 sobre c vezes a derivada da mesma componente correspondente. De maneira que essa equação daqui, ó, que isso aqui é igual a zero, né? Essa equação daqui é exatamente a lei de Faraday. Olha só, no caso a equação 4. E a outra componente, a componente totalmente espacial, se você escolher um bom exercício, eu não pus aqui, mas eu até iria pôr, mas eu não pus. A outra componente é a componente que você escolher 1, 2 e 3. Só espacial, só espacial. Se você escolher só a componente espacial, você vai chegar numa equação que corresponde à equação 3, que é a lei de Gauss do magnetismo. Tá certo? Segue, assim, não precisa ter muito conhecimento para fazer isso. Isso é uma conta direta, é um cálculo direto. Você pode verificar se quiser. Tá? Então, vamos voltar agora. Agora vamos buscar as outras equações com fonte, não é isso? As outras equações dinâmicas do campo eletromagnético. Voltando aqui para a nossa ação, nós tínhamos aqui a ação para partícula livre, relativística, lembra disso? Aqui você tem o termo de interação, né, da partícula que tem uma carga elétrica, que eu chamei de E, um E minúsculo aqui, né? Interação dessa carga com o campo externo, lembra disso? Campo externo. E agora, finalmente, falta a gente adicionar um termo a mais para a nossa ação, que representa, um termo a partir do qual a gente vai poder derivar a equação dinâmica do campo. Como é que o campo ele é gerado, né? Aí eu tenho essa aqui, eu vou escolher essa ação daqui, porque aqui questões dimensionais tem um 1 sobre c aqui, né? Para que a ação toda tenha dimensão de energia vezes tempo, né? Esse 16π é só uma perfumaria, só para ficar com a notação conveniente comum dos livros, né? Da convenção do consenso, né? Científico. E agora, antes de entrar no detalhe desse objeto, né, aqui você tem aqui a gente vai trabalhar diferentemente do que a gente estava trabalhando, a gente até agora estava considerando o princípio da minimação no contexto de um lagrangiano, né, ou seja, de uma função que dependia do tempo, e aí a integral dela de um ponto para o outro, né, de um instante t1 até um instante t2, a integral ela tem que ser um extremo, não é isso?
Mas aqui a gente vai... qual é que é a ideia da relatividade especial, né? A ideia da relatividade especial é a ideia em que o tempo ele tem o mesmo caráter matemático que o espaço, não é isso? Então a gente vai fazer assim também, a gente vai imaginar uma integral não só no tempo, mas também em x, y e z, de uma função de t, x, y, z, e vai integrar no espaço, no volume, no quadro volume todo, tá certo? Então, quer dizer, o tempo está em pé de igualdade com o espaço x, y e z. Tá certo? Então, isso aqui, o nome disso é a densidade lagrangiana. Seria uma densidade, aqui do jeito que eu escrevi aqui, uma densidade lagrangiana, tal que se você integrar a densidade lagrangiana no volume, você vai ter o lagrangiano, que é tipicamente aquela função só do tempo, né, cuja integral é um extremo, ou ação. Então, feita essa pequena observação aqui, né, que a gente está trabalhando com a densidade lagrangiana, infinitos graus de liberdade, vamos definir aqui o que seria... Por que a gente precisa definir aqui esse objeto? Para poder seguir essa mesma filosofia, né, de você integrar um objeto que é a função do tempo e do espaço, integrar no quadro-volume, a gente tem que aplicar essa mesma filosofia às outras... Essa aqui não precisa não, mas essa aqui pelo menos, né, o termo de interação. A gente vai tentar expressar esse objeto aqui como uma integral no quadro-volume. Bom, vamos definir aqui o quadro vetor corrente dessa maneira. Densidade volumétrica de carga, esse ρ aqui, ó, é a densidade volumétrica de carga, tá certo? Vezes, isso aqui parece ser um quadrivetor, quadro velocidade, mas não é, né? Lembra que isso aqui, quadro velocidade, é covariante. Isso aqui não é covariante. Esse dx dt, eu estou dividindo esse dx, μ, que é covariante, por dt. Dt não é covariante. Dt é uma variação de uma coordenada, de uma das coordenadas, que é a coordenada do tempo. Então, esse objeto aqui ele não é exatamente o quadrivetor. O quadrivetor velocidade, né? Não é. É um pouco diferente. Mas, se eu multiplicar pela densidade de volume, será que esse é um quadrivetor autêntico? E a resposta é sim. Esse objeto você pode chamar de realmente um quadrivetor com todo direito, por ele ter seus componentes covariantes. Por que eu digo isso? Porque esse objeto aqui, ó, ρ vezes dv é um elemento de carga. Elemento de carga, se você mudar de um referencial inicial para o outro, você vai continuar vendo o mesmo elemento de carga. Então, ele é um invariante. Seria um invariante escalar. Então, ρdv é um invariante escalar. dxmi é um vetor infinitesimal, um quadrivetor infinitesimal. Então, ele é covariante. Então, esse objeto aqui, ele é um quadrivetor, apesar de ser infinitesimal, mas ele é um quadrivetor. Tá certo? Se ele é um quadrivetor, eu posso ainda melhorar um pouco, dividir por dt e multiplicar por dt, aí eu vou ter o quê? Aí eu igualo isso a isso aqui, ó, esse ρ vezes dx sobre dt, como eu defini aqui, é o jμ. Aqui é o jμ. Vezes que? Vezes dt dv. Só que esse objeto dt dv, isso aqui é proporcional a esse elemento aqui de quadro-volume, que é um invariante. É um invariante relativístico, né? Então, por isso, como isso aqui é um quadro-vetor, isso aqui é um invariante, então o jμ ele tem que ser um quadro-vetor também. Tá certo? Então o quadro-vetor. Se a gente aplicar essa definição aqui, ó, diretamente, a gente vai ver que a componente temporal desse vetor aqui é ρ vezes c e a componente espacial é o j. Sendo que esse j é exatamente quem? Exatamente aquela densidade de corrente que a gente viu em física 3. Né? Densidade de corrente elétrica. Normal, densidade de corrente elétrica. Rho é o ρ vezes v. Né? Rho vezes v, velocidade de cada ponto. Né? Definido essa quantidade, que é o que a gente chamou de quadro-vetor corrente, que isso aí provavelmente, né, é o melhor candidato
para a nossa versão covariante da densidade de corrente. Então a gente volta aqui, ó, olha só, como é que a gente pode escrever esse termo de interação? O termo de interação a gente pode escrever assim, dessa maneira, ó. Aqui a carga, na verdade, é uma integral, aí tem mais uma integral ainda, né, que eu não coloquei por questão de notação, integral no volume, a carga total, na verdade isso aqui é um somatório, né, porque pode ter várias cargas, mas no fundo isso corresponde, as cargas, né, elétricas correspondem ao quê? Integral da densidade de carga no volume. Certo? Integral, continua aqui o resto, a mesma coisa. E nós podemos ainda, esse dx, se eu dividir por dt e multiplicar por dt, o que eu vou ter aqui no... Eu vou ter o dt vezes dv, aí por conta direta você vai chegar nesse resultado daqui. Então você pode escrever esse termo de interação, você pode escrever dessa maneira. De tal maneira que aí, eu não lembro se eu escrevi a ação toda. Vamos ver a outra transparência. Tomara que eu tenha escrito. Tá aqui, ó, ótimo. Então tá aqui, ó. Então a integral toda aqui vai ser... Então a parte toda que tem interação e a parte do campo, ela tá toda aqui nessa integral, tá vendo? É uma integral no quadro volume de uma densidade lagrangiana. A coordenada generalizada aqui, no caso, não é o x, y e z de uma partícula, né? mas é o campo em cada ponto do espaço. Por isso que a gente diz que tem infinitos graus de liberdade, que seriam infinitas coordenadas generalizadas, né? Essa é a transição de uma teoria de partícula para a teoria de campo, né? Isso é uma teoria, por isso que o nome desse livro do Landau é Teoria de Campo, né? Porque isso é uma teoria de campo, é a teoria de campo mais notável, mais bem aceita e que a gente tem, que existe, né? O eletromagnetismo. É a teoria clássica de campo, a teoria quântica de campo, o eletromagnetismo quantizado também. Ele é perfeitamente consistente, né? E então é a única teoria. Então esse aqui é um ótimo exemplo de uma teoria de campo clássica que pode ser quantizada e é quantizada, né? E pode ser quantizada. Então vamos ver o outro par das equações. Então eu vou pular isso aqui, eu não vou ficar entrando em detalhe como é que você vai variar, vocês já estão cansados disso. A gente vai... lembra da outra vez? A gente impunha uma variação arbitrária na ação e igualava a zero. Né? Uma variação arbitrária na ação provocada por uma variação da coordenada generalizada. E aqui a gente vai, então, mesma coisa, a filosofia é a mesma. Você vai imaginar que uma variação arbitrária de A, da coordenada do meu quadro vetor potencial, a μ, ela vai provocar uma variação genérica na minha ação, que aí eu vou igualar a zero para achar qual é a dinâmica, né, que o A tem que obedecer para que essa quantidade aqui seja extrema. É isso. E a equação dinâmica, o resultado é esse. Aí, olha só. Componentes espaciais dessa equação aqui é a lei de Ampère. Tá? É a lei de Ampère, você recupera a lei de Ampère. Componente temporal é a lei de Gauss. Então, são as equações com fonte, não é isso? São as equações com fonte. Então, aqui, ó, como está aqui, então esse aqui é o segundo par das equações de Maxwell. O outro par, qual era mesmo? Que eu tinha escrito até de uma maneira um pouco diferente, está aqui, ó, isso aqui é igual a zero, lembra disso? Ainda tem uma outra maneira mais interessante que eu posso escrever isso aqui. Lembra daquele vetor, aquele tensor dual que eu escrevi usando o epsilon? Mesma coisa, ó. Isso aqui é a derivada desse cara aqui, é de zero. Então isso aqui é uma espécie de quadro de divergência, né, gente? Olha só, esse objeto aqui é a derivada ni, que está somando aqui, ó, é uma espécie de quadro de divergência, uma derivada que vai somando aqui, ó, vai abarcando aqui 0, 1, 2, 3, vai abarcando. Aqui também uma quadra de divergência, está somando alfa. Seria uma quadra de divergência aqui aplicada a esse tensor igual a proporcional à fonte, proporcional à corrente, à quadra corrente. Equação dinâmica, perfeito.
a F é um objeto que é definido como derivada primeira do potencial vetor, né? Do potencial quadro vetor, que é o A. Então aqui você tem uma equação de segunda ordem nas derivadas. Segunda ordem. Aqui também é a mesma coisa. Então, olha só a analogia, né? Aqui um par das equações dinâmicas de Maxwell consiste precisamente nessa equação aqui tensorial, uma equação única tensorial. Tá vendo? Isso aqui são duas equações de Maxwell. Equação de lei de Ampère, Ampère-Maxwell, né, com a correção aqui, corrente de deslocamento. E o segundo par é análogo a isso, é quase igual, só que a mesma equação aqui é uma quadra divergência, só que em vez de ser uma quadra divergência do tensor eletromagnético, é uma quadra divergência do seu tensor dual, do tensor eletromagnético dual, que é igual a zero. Olha só que fantástico, né? Então isso aqui é muito interessante. Você tem todas as equações de Maxwell estão nessas duas equações tensoriais aqui, tá certo? Eu acho que tinha mais coisa para falar, evidentemente, tem conservação de carga e tal, mas eu acho que já não tem muito clima, né, para continuar. Eu vou então parar o curso aqui. Eu acho que essa aula acabou. Prestem bastante atenção na aula. Nessa semana, eu não sei que dia, eu devo deixar uma tarefa para vocês. Não vou explicitar qual tarefa, que eu estou pensando ainda no que perguntar. E eu só vou esclarecer um ponto que foi levantado também, que são as unidades gaussianas, que se vocês compararem, né, que vocês vão estranhar, né? Vocês vão olhar essas equações aqui de Maxwell e comparar com as equações de Maxwell do livro de Física 3 de vocês, e vocês vão ver que não é possível, está errado. Cadê, por exemplo, aqui, né? Aqui deveria ser ρ sobre ε0. Por que está aqui? Porque o sistema de unidades é diferente. Né? Desde o início a gente escolheu a ação de tal maneira, né, com a unidade aqui do A, de tal maneira que o campo magnético, lembra lá da equação de força, né, de Lorentz, por exemplo, você viu que lá o campo magnético tem a mesma dimensão que o campo elétrico. Isso é uma característica das unidades gaussianas. Tá certo? Vou fazer um breve resumo, bem grosseiro, bem superficial das unidades gaussianas aqui. Tá? Só para fechar então a matéria. Vamos lembrar aqui, ó, no sistema internacional de MKS, metro, quilo e segundo, né? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos aqui a lei de Coulomb, lembra a lei de Coulomb? Então, quer dizer, começa o curso. O curso eu comecei com relatividade especial, notação tensorial e princípio variacional, e eu vou acabar o curso com a lei de Coulomb. Olha só, veja só. E a lei de Coulomb tinha essa cara aqui, né? Normal, que todo mundo sabe. E aqui isso aqui era a lei. Bom, aqui eu estou pegando o módulo da força elétrica, né? entre duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância R. Isso aqui é aquela lei da força que um fio exerce sobre o outro. Os dois fios transportando a mesma corrente estacionária, a mesma corrente constante, que eu chamei de I. Tá certo? A força magnética o módulo da força magnética entre os fios, dividido por um comprimento L do fio, né? Vai corresponder a essa quantidade daqui. Se você aplicar a lei de Ampère direitinho e tal, aí você vai ver que isso aqui, né? Então, na verdade, essas duas equações são empíricas. Você pode realmente, em princípio, você pode verificar no laboratório isso aqui, essas duas equações, tá certo? Quer dizer, verificar sim, né? Não é verificar, porque existe uma arbitrariedade aqui. A gente definiu, quando escreve isso aqui, a gente não definiu ainda o que é carga elétrica. Então a carga elétrica ela só vai ser definida nessa equação daqui, tá vendo, de baixo. Aqui que é a definição de carga elétrica, ou melhor, do ampere, né, da corrente elétrica, porque uma vez definida a corrente elétrica, a carga elétrica vai ser essa quantidade de carga que atravessa um fio quando você está passando corrente de 1 ampere. Tá? Uma definição é derivada da outra. Então, essa equação aqui, ó, você usa essa equação aqui, essa equação é usada para definir o ampere, a unidade ampere, ou definir a carga, se você quiser. Uma vez
sendo a carga definida, aí você define essa quantidade aqui. Ó. Por exemplo, 1 ampere, como é que é a definição de 1 ampere? 1 ampere é a corrente que, quando ela passa por dois fios paralelos e distantes de 1 metro, ela produz essa força daqui, 2 vezes 10 a menos 7 newtons. Então, essa corrente ela vai produzir essa força. É uma definição de ampere. Tá? Eu poderia ter uma outra definição. Se a definição é dessa maneira aqui, isso aqui é na verdade é uma constante, né? Isso é uma constante aqui, que está aqui, só para fazer a ponte entre as dimensões que a gente conhece e a dimensão que a gente não conhece, que é a carga elétrica, ou a corrente elétrica. Essa é a ponte, ou a definição de corrente elétrica, se você quiser. E essa definição de unidade de corrente, ela fixa esse valor de μ0. Ele só pode ter esse valor para que essa definição funcione nessa equação. Esse μ0 só pode ter esse valor aqui. O valor de μ0 ele é fixado. Se ele é fixado, olha aqui, o ε0 dessa equação ele vai ser determinado por essa condição. Porque isso aqui é uma outra coisa experimental. Tá? Se você fizer medições aqui e pegar essa... Tanto faz, você pode definir essa constante aqui, ó, de qualquer maneira, e essa constante de qualquer maneira. Mas a razão entre elas é fixa. É isso aqui, ó. Ela tem que ser uma razão tal que essa quantidade aqui ela é c ao quadrado, é a velocidade da luz ao quadrado. Tá certo? Isso é uma coisa empírica, um dado empírico. Tá certo? Uma quantidade que é tirada da experiência. Então isso aqui é fundamental. Então existe essa arbitrariedade. Você pode redefinir isso. Então, na verdade, o sistema gaussiano, esse sistema é uma consequência desse impulso de você querer reescrever essa equação aqui de uma maneira que de você não escrever nada dimensional aqui, deixar sem nada 1, tá certo? E aqui colocar a constante correspondente, que de tal maneira que a razão entre uma constante e outra tem que ser C2. Só isso. Eu já poderia até parar por aí, só para te dar uma ideia do que é o sistema gaussiano. Mas vamos em frente. Só para dar uma... Então, historicamente, você tem um sistema eletrostático, em que você vai escrever a lei de Coulomb dessa maneira. Isso é uma maneira de eu definir essa carga, não é isso? Então, eu não estou mais falando em Coulomb, estou falando de um negócio completamente diferente. Tá certo? Tem o sistema eletromagnético, que é outro. Que eu vou fazer o contrário, mas quer dizer, eu vou fazer a mesma coisa, só que com a outra equação. Eu vou definir essa minha corrente de tal maneira que aqui não tem nada. Esses dois sistemas combinados são incompatíveis, assim, rigorosamente. Mas tem uma maneira de você torná-los compatíveis. É você respeitar aquela propriedade que eu falei, né, de que uma constante aqui, a razão entre as duas constantes tem que ser C2. Então, uma maneira de respeitar isso. Você, no sistema híbrido, o sistema gaussiano eu esqueci de falar, né? No sistema gaussiano você sempre vai falar de centímetro, grama e segundo. Tá certo? Então, o sistema gaussiano, consiste nessa fusão aqui, né? Você chama faz uma definição aqui, chama essa constante aqui toda de 1 e iguala isso aqui a 1 sobre C2, porque não poderia ser outra coisa. Se isso aqui é 1, isso aqui tem que ser 1 sobre C2, porque questão daquela razão C tem esse fator aí comum que é C2. Né? Esse negócio de você pegar uma constante física igual a 1, isso aqui é como se fosse aquele pessoal relativista que gostam de fazer C igual a 1, sabe? Aí todas as velocidades elas vão vir com um número adimensional, né? Por exemplo, a velocidade no sistema C igual a 1, no sistema C igual a 1, a velocidade de 150 mil km por segundo corresponde a que velocidade no sistema de unidades em que C é igual a 1? É a metade da velocidade da luz, então ela corresponde a 0,5. Então você converte então de um sistema para o outro. Como é que você converte? 150 mil km por segundo correspondem a
corresponde a uma velocidade igual a 0,5 no sistema em que C é igual a 1. Então é uma coisa parecida, você coloca isso aqui igual a 1 e coloca isso aqui igual a 1 sobre C ao quadrado. Acabou. Então onde a gente vê epsilon zero, você substitui por isso. Onde tem μ0, você substitui por isso. Né? Lembrando o seguinte, né, gente? Lembre-se que a definição de campo magnético nesse sistema, ela é tal, que lá na força de Lorentz, né, aqui eu coloquei só em módulo, a força de Lorentz em módulo é dada por isso aqui, a força magnética, né? Só magnética. O campo magnético ele tem a mesma dimensão que o campo elétrico, que no caso no sistema gaussiano tem a dimensão de Gauss, tá certo? A unidade de Gauss. Mas, então, ele tem a mesma dimensão. Então, quer dizer, o que acontece? Então, uma maneira de a gente explicitar isso, esse fato de que o campo magnético ele tem dimensão igual à dimensão do campo elétrico é o seguinte, né? Quando você olhar na notação antiga, na notação antiga, a dimensão do campo magnético, se você dividir pela velocidade, por uma velocidade, pela dimensão de velocidade, você vai recuperar a dimensão do campo elétrico, né? Então basta fazer isso. Ó. Quando você visualizar o campo B no sistema original, você substitui no lugar de B, você coloca B sobre C. Porque aí você vai estar lidando com um campo magnético que realmente vai ter a dimensão igual à dimensão do campo elétrico. Tá certo? Então, se você aplica essas três regrinhas aqui, ó, onde tem ε0, coloco isso. Onde tem μ0, coloco isso. E onde tem B, coloco B sobre C. Aplica essas três regrinhas, o que eu vou obter nas equações de Maxwell? Nas equações de Maxwell aqui dos originais, ó, que a gente conhece lá da Física 3, ó, são essas aqui, né? Aplica a regrinha, aí você vai chegar no sistema gaussiano. Tá certo? Então, o que a gente vai recuperar aqui, né? Onde tem ε0, era 1 sobre 4π. Aí está aqui, ó. Onde tinha B, é B sobre C. Está aqui, recuperado. Essa equação não muda nada. Aqui, a lei de Ampère, né? Onde tem B, põe 1 sobre C. Aqui, onde tem μ0, o que era mesmo? Acho que era 4π sobre C ao quadrado. Aí 4π sobre C ao quadrado, era um C ao quadrado aqui embaixo, e aqui também, ó, mesma coisa. Você vai colocar aqui 4π, cancelou 4π, ficou 1 sobre C quadrado. Mas aqui tinha 1 sobre C, então cancelou, ficou assim. Tá vendo? Então você tem aqui equações de Maxwell no sistema antigo, como a gente é mais familiar para a gente, né? No sistema antigo. E aqui as equações de Maxwell no sistema gaussiano, que a gente vem trabalhando até agora, desde o início do curso. Tá certo? Então esse aqui é o sistema gaussiano. Tá certo? Agora é bem chatinho, bem complicado. Tem muitos livros, mas o tratamento é muito diferente de um livro para o outro. Você vai ver muita mudança, não explicam direito. Geralmente é um assunto assim um pouco evitado, porque é chato de explicar essas coisas assim. Mas é preciso, porque as pessoas que trabalham em muitas áreas, né, sei lá, física atômica, matéria condensada, elas usam o sistema gaussiano direto. Tá certo? Então é isso aí. Bom, espero que tenha contribuído, né, com alguma coisa. Espero que vocês tenham captado alguma coisa aí da filosofia, né, de você, que tenha ficado claro, né, que o eletromagnetismo ele é uma teoria relativística, né, e como tal ela pode ser formulada de uma maneira manifestamente relativística, né, ou seja, covariantemente, tá certo? De maneira que só tendo essa noção clara, né, esse conceito claro, que vocês têm realmente condições de considerar os problemas, né, na vida real, sei lá, comparar uma situação, né, uma configuração de um campo eletromagnético num referencial inercial e comparar com a configuração no outro referencial. Tá certo? Isso aqui é fundamental. Ok? Então é isso aí. É bom
Bom mestrado para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida aí, tô ainda. O curso ainda está em vigor, né? Vai pelo menos 1 ou 2 semanas. E aí a gente vai fechar. Vai fechar com a última tarefa. Eu devo passar talvez uma tarefa. Eu estou pensando no que eu vou passar para vocês ainda essa semana, ou final dessa semana. E aí acabou. Tá certo? Então acho que é isso aí. Qualquer dúvida podem escrever lá no mural à vontade. E eu vou tentar esclarecer. Ok? Tudo de bom aí. Um abraço, fiquem com Deus.